Em janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais, teve sua rotina interrompida por um evento tão bizarro quanto fascinante. 3 jovens alegaram ter visto uma criatura com aparência extraterrestre em um terreno baldio. O ser teria pele marrom, olhos vermelhos e uma postura que não se assemelhava a nenhum animal conhecido. O relato das meninas se espalhou rapidamente e deu início a uma das histórias mais misteriosas do Brasil. O que começou como uma simples observação virou um dos casos ufológicos mais investigados do mundo. Logo após a notícia ganhar força, moradores começaram a relatar movimentações incomuns nas redondezas. Caminhões do exército foram vistos entrando e saindo da cidade. Helicópteros sobrevoavam áreas rurais e rumores apontavam que algo havia sido capturado. Segundo testemunhas, os militares isolaram regiões específicas e houve relatos de uma criatura sendo levada para um hospital militar. O que intriga é o silêncio absoluto das autoridades. Nenhuma explicação oficial foi oferecida, o que aumentou ainda mais as teorias de conspiração envolvendo o governo brasileiro e agências internacionais. O suposto ser capturado teria morrido pouco tempo depois, segundo relatos de enfermeiras e médicos que teriam presenciado sua entrada no hospital. Alguns afirmam que o corpo foi levado para Campinas, em São Paulo, onde cientistas brasileiros e estrangeiros teriam feito análises secretas. O caso se tornou ainda mais sombrio com a morte de um policial militar que, segundo boatos, participou da captura e morreu poucos dias depois, vítima de uma infecção misteriosa. Essa morte alimentou a ideia de que o contato com a criatura teria efeitos biológicos desconhecidos. O episódio chamou a atenção da mídia nacional e internacional. Programas de televisão, jornais e revistas enviaram equipes para Varginha. Ufólogos do Brasil e de fora do país começaram a investigar os detalhes do caso. A semelhança com roteiros da série norte-americana Arquivo X era tão impressionante que o caso foi apelidado de O Arquivo X Brasileiro. Apesar da quantidade de testemunhas e relatos, não havia provas físicas concretas, apenas depoimentos e especulações. Mesmo assim, o caso ganhou status de lenda moderna, com elementos reais que desafiam explicações lógicas. Durante os meses seguintes, novas informações surgiram. Moradores começaram a relatar que militares visitaram suas casas e pediram sigilo absoluto. Outros afirmaram que viram caminhões transportando grandes caixas metálicas. Um fazendeiro alegou ter encontrado marcas circulares queimadas em sua plantação, reforçando a ideia de pouso de alguma nave desconhecida. A cidade ficou dividida entre céticos e crentes. Enquanto uns zombavam da ideia de ETs em Minas Gerais, outros afirmavam com convicção que o governo estava escondendo a verdade do povo. Anos depois, em 2010, o ex-ministro da Aeronáutica, Sócrates Monteiro, declarou que desconhecia qualquer operação relacionada a alienígenas naquele período, reforçando a versão oficial de que nada incomum havia acontecido. Porém, para os investigadores do caso, isso soava mais como uma cortina de fumaça do que uma resposta definitiva. O número de testemunhas cresceu com o tempo, incluindo militares reformados e profissionais da saúde que decidiram falar anonimamente. O medo de represálias era real, o que dava ainda mais peso aos depoimentos. Um dos momentos mais simbólicos do caso foi o depoimento das 3 meninas, que afirmaram com detalhes o que viram naquele terreno. Seus relatos coincidem nos mínimos aspectos. A criatura tinha cerca de 1,60 m de altura, olhos vermelhos brilhantes, uma pele viscosa e 3 protuberâncias na cabeça. O ser parecia estar ferido ou debilitado, e as meninas ficaram aterrorizadas. O que mais surpreende é a consistência dos relatos ao longo dos anos. Elas nunca se contradisseram, mesmo depois de décadas, o que para muitos reforça a veracidade do ocorrido. A pressão popular e o interesse midiático fizeram com que o caso não desaparecesse como outros fenômenos ufológicos. Em 2022, o documentário Moment of Contact, dirigido pelo cineasta James Fox, reacendeu o debate. A produção trouxe novos depoimentos e ligou os pontos entre o governo brasileiro, o exército e supostas entidades norte-americanas. O filme foi exibido mundialmente e reacendeu o interesse pelo caso Varginha.
Muitas perguntas permanecem sem resposta, e os envolvidos parecem cada vez mais certos de que algo fora do comum realmente ocorreu naquela semana de janeiro. O caso se tornou um marco cultural na cidade. Em Varginha, foi construída uma torre em formato de disco voador, batizada de Nave Espacial, que se tornou ponto turístico. O município aproveitou a fama e transformou o mistério em identidade. Lojas, cafés e até feiras temáticas exploram o tema ufológico. Mas por trás do turismo ainda paira uma sensação de mistério não resolvido. A cidade, que foi palco de um dos casos mais controversos da história brasileira, ainda guarda segredos que muitos acreditam nunca serão revelados. Ao longo dos anos, diversos ufólogos analisaram o caso sob ângulos científicos e investigativos. Alguns apontam inconsistências nos relatos, sugerindo que pode ter havido uma interpretação equivocada dos fatos. Outros, no entanto, alegam que a quantidade de testemunhas e a movimentação militar inexplicada são fortes indícios de que houve, sim, uma ocorrência extraordinária. Não se trata apenas de uma aparição qualquer, mas de uma possível interação direta com uma forma de vida não terrestre. E isso muda completamente a forma como enxergamos nosso lugar no universo. A hipótese de que o ser visto poderia ser um animal exótico escapado de um zoológico também foi levantada, mas rapidamente descartada por peritos e especialistas. Nenhum zoológico da região relatou perda de animais, e nenhuma espécie conhecida bate com a descrição dada pelas meninas. Outra teoria cogitada é a de que a criatura poderia ser fruto de experimentos biológicos secretos conduzidos pelo governo, o que explicaria a presença militar intensa e o silêncio das autoridades. Ainda assim, nada foi confirmado oficialmente. A suposta cooperação entre o governo brasileiro e agências norte-americanas, como a NASA ou a CIA, é uma das teorias mais populares entre os entusiastas. Alguns afirmam que o corpo da criatura foi levado aos Estados Unidos para análise, com total anuência do Brasil. Outros dizem que a presença de estrangeiros em Varginha na época foi registrada por moradores, mas nunca oficialmente reconhecida. O clima de encobrimento e a falta de transparência reforçam o fascínio popular por esse caso, considerado por muitos como o Roswell brasileiro. A ausência de provas concretas sempre foi o ponto mais frágil da narrativa. Não existem fotos nítidas, vídeos ou documentos oficiais que comprovem a existência da criatura. O que existe é um emaranhado de relatos, coincidências e movimentações suspeitas. Ainda assim, os ufólogos mais experientes defendem que a falta de provas não invalida a possibilidade de um contato real. Casos como esse, segundo eles, costumam ser imediatamente controlados por forças militares e apagados da memória pública através da desinformação. A cada novo depoimento, uma nova peça é adicionada a esse quebra-cabeça incompleto. A história do caso Varginha não é apenas sobre extraterrestres, é sobre a relação entre o poder, o medo e o controle da informação. O silêncio oficial contrasta com a convicção das testemunhas, e esse embate mantém o mistério vivo. Muitos dos envolvidos já faleceram, mas o legado do que aconteceu naquela semana permanece. Para os que acreditam, o caso Varginha é a prova de que não estamos sozinhos. Para os céticos, é apenas um conto popular alimentado por boatos e coincidências. A verdade sobre o ET de Varginha talvez nunca seja revelada completamente. Pode ser que, com o passar dos anos, documentos secretos sejam desclassificados e informações venham à tona. Mas, até lá, resta ao público decidir no que acreditar. O que torna esse caso tão poderoso é justamente o espaço que lhe deixa para a dúvida, para a imaginação e para a fé no inexplicável. Em um mundo saturado de informações, poucos mistérios conseguem atravessar décadas mantendo sua força. O ET de Varginha, sem dúvida, é um deles. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.